Trovão Mídia. Oi, eu sou a Vélia Conelli e isso não é uma sessão de análise, um podcast criado por mim junto com a Trovão Mídia. Sejam muito bem-vindos. Toda semana eu recebo um convidado e ouço a sua história, começando sempre por um assunto que me interessa muito: famílias. Nesse episódio, eu entro na casa onde o filho de Olivia e do Edgar cresceu, junto com 3 irmãos, Bárbara, Teodora e João. Entro também na casa que ele constrói hoje com a Giovana e as pequenas Marieta e Celeste. É o ator e escritor Gregório do Vivier. Antes de começar a conversa, vamos para um rápido intervalo. Ler junto com uma criança muda tudo. É um momento gostoso de troca e afeto e de ampliar visões de mundo. O Clube Quindim acredita nisso e eu também. E todo mês entrega a seus assinantes livros infantis escolhidos a dedo. A curadoria é feita por especialistas em literatura infantil e infâncias, como Inácio de Loyola Brandão, a Bianca Santana e o Daniel Munduruku. Os livros enviados pelo clube são uma ótima oportunidade de começar conversas em família, até sobre aqueles assuntos difíceis de falar, meio tabu, mas tão importantes. O Clube Quindim é um serviço de assinatura de livros que acredita que ler transforma. E transforma mesmo! Entre no site quindim.com.br para saber mais. Ou acesse o Instagram, @clubequindim. Bem-vindo, Gregório. Obrigado. Primeiro eu queria que você me contasse qual é a tua referência de família. É uma casa muito cheia de gente. Nós éramos 4 irmãos, somos ainda. Com a minha mãe tem também 3 irmãs, só irmãs. Muitos primos, muita gente, muita música. Meus pais são músicos, então eles tocando o tempo todo. Meu pai toca meio tudo, sabe? Essas pessoas meio... Uma vez no café da manhã ele tocou uma cenoura, furou a cenoura. Ele tava furando a cenoura, assim, fez uma flautinha com uma cenoura, com faca, sabe? Então meu pai realmente toca tudo. Com uma mãe também muito artistona, assim. Então uma casa cheia de gente, muito agregado também. Na minha casa sempre teve, assim. Então nosso Natal, por exemplo, é cheio de judeus. O Natal quase tem mais judeus do que cristãos. É porque nós não somos muitos cristãos. Mas então uma casa é isso, muito barulhenta, gostosa, cheia de gente, cheia de amor. Um privilégio surreal. Toda essa bagunça e não sai a briga? Muita. Meu Deus, eu caí na porrada com a minha irmã. Tem isso também. Eu e minha irmã éramos muito próximos. O João, mais velho, que é filho do primeiro casamento da minha mãe. Depois vem eu, a Bárbara, que é quase a mesma idade que eu, tem 2 aninhos de diferença, e a Teodora, que é bem mais nova, a caçula. Eu e Bárbara caímos na porrada, assim, tipo, muito feio. Mesmo, meus pais eram muito preocupados. Eu leio os diários deles, daí é uma loucura. Meus pais escreviam tudo em diário. Então eu tenho diários deles pra acessar coisas que às vezes eu tenho dúvida se minha memória tá viajando. Eu fui rever outro dia, foi uma loucura, porque descobri que era tudo muito diferente do que eu imaginava. É isso, eu narrando pra você aqui, eu falei, uau, uma família incrível. Eu realmente tenho as melhores memórias da minha casa. Quando eu fui ver o diário, primeiro meus pais brigavam, uma coisa que eles não mostravam pra gente, nunca vi eles brigarem, que é normal, mas eles escreviam ali tudo. Ontem brigamos, tá? É estranhíssimo ler, é uma imersão, assim. Mas você teve acesso, assim, tipo, pode ler, sempre teve ali? Sempre teve ali. Sempre teve ali. Inclusive o que eles pensavam de vocês. O que eles pensavam da gente. Fala disso. Cara, isso foi uma loucura. Porque, por um lado, assim, o amor mais profundo. Meu pai eu sempre soube, mas meu pai tinha uma coisa comigo, assim, de devoção. Até louco, perigosa. Até o ponto que ele rezava todas as noites pra eu não ter nada, pra sei lá o que. Meu pai zero, completamente ateu. Rezava, uma coisa muito louca. Minha mãe e meu pai... e financeiramente, a maior surpresa foi isso. Que eles eram um caos financeiro. Outra coisa que eles não deixavam muito a gente ver. Falta de grana, assim, louca. E aí tiveram várias mudanças na minha cabeça de
Teve um show que eles fizeram na minha escola. Foi inesquecível pra mim. Eu falei, cara, meus pais são muito pops. Estão fazendo um show na minha escola. Imagina a escola toda indo ver um show deles e tal. Aí no diário eles contam que estavam 11 meses sem pagar a escola e conseguiram negociar um show. Uau! O que me fez ficar fã da escola. Porque eu falei, cara, que legal, porque não valia. O show deles não tava valendo 11 meses de 11 mensalidade. meses. Mas eles pagaram, tipo, 1 ano de mensalidade com um show, mas depois muita negociação e de o que a gente faz. Imagina ficar 11 meses sem pagar a mensalidade, assim, o nível de estresse mental. Mas eles ao mesmo tempo não passavam pra gente. O pequeno não tem essa memória de pais duros tentando pagar. Não, eles davam a impressão de que estava tudo ótimo, mas uma grana muito oscilante. Porque artistas, né, numa época também de Collor, que tava todo mundo já sem grana, quanto mais eles. E artistas meio que não fizeram muitas concessões, sabe? Uma coisa que minha mãe sempre se arrependeu um pouco e sempre falou pra gente, olha, minha mãe tem uma expressão boa, que é quando vira o cavalinho selado, sobe nele. Essa expressão é boa, né, do cavalinho selado. Então minha mãe tem essa impressão de que ela deixou os cavalinhos selados da grana, da fama. Não só deixou, mandou a merda. Falou, vai tomar no cu, a gravadora, todo mundo que importava. Ela, assim, mandou a merda, sabe? E meu pai também completamente fora do mainstream, mais que isso, fora de, sabe, tocando sempre choro ou também sempre uma coisa muito autoral, assim. Então eles sempre fizeram um caminho muito deles, e isso aí fez com que a gente tivesse essa infância financeiramente instável, mas que a gente não percebeu muito. Porradaria tinha muito entre isso. Eu e Bárbara a gente se matava, hoje em dia somos muito amigos, mas a gente se matava de porrada. E eu ficava indignado porque eu batia nela e ela ia chorando e todo mundo me vilanizava muito porque eu batia nela, mas ela era mais forte que eu, sempre foi. Então eu achava muito injusto isso, sabe? Que ela me batia e tinha uma injustiça de na minha gênero. visão. De gênero, porque na infância não faz tanta diferença, eu acho, um homem ou uma mulher. Vocês tinham uma menina. diferença pequena de 2 idade. anos. Mas ela sempre foi mais forte, até hoje ela é mais forte que eu acho, não Basicamente ela te enchia de porrada, mas porque você era o homem, você levava fama. Exatamente. Coitado. Ninguém fala disso, sabe? Vamos falar disso do homem agora. Que apanha. É uma causa pouco, uma bandeira que levanta um pouco essa. Eu apanhei minha infância inteira da Bárbara. Ela era muito brava. O apelido dela era Juma Marruá. Por causa dela, era na época do Pantanal. E ela era essa onça mesmo, arranhava, mordia, matava, assim, era muita porrada. Então a gente tinha essa relação, assim, muito atávica. E minha avó, a gente foi muito cuidado também pela minha avó, mãe do meu pai, que meus pais viajavam às vezes em turnê e coisa, e ela ficava com a gente. E minha avó falava uma coisa que enlouquecia a gente, que era, vocês se amam, sabia? Vocês estão se matando porque vocês se amam. Esse daí é amor que vocês não estão conseguindo manifestar, enquanto a gente se matava. Mas acho que ela tinha razão em algum sentido, era nosso amor torto, assim, a porradaria. Depois isso se transformou em quê? Você reconhece essa coisa meio passional entre vocês? Assim, muito. A gente trabalha juntos, a gente faz tudo juntos. Ela tá no Porta dos Fundos, ela é a coordenadora de roteiro do Porta. Ela dirige o Portátil, a peça do Porta. Ah, ela dirige. Que bárbaro. E a gente tem uma relação muito boa, mas a gente teve 2 filhos na mesma época que caem na porrada, os primos. Então transferiu, a gente ficou olhando, falando, meu Deus, que repetição louca, né? Um amigo até falou, as pessoas têm filhos, os irmãos têm filhos para que eles possam continuar competindo através dos filhos. Então talvez seja isso, talvez a gente tenha projetado que eles caem na porrada, minha filha com o filho dela. Mas vamos voltar nessa coisa que me chama muita atenção, porque tem um dilema dos pais, né? E principalmente hoje, Gregório, que assim, conta tudo, né? Uma transparência. E às vezes uma transparência por vezes obscena. Às vezes nessa transparência não tem intimidade, que intimidade é uma coisa de outra ordem. E você fala da escolha de pais que preservam os filhos dessas histórias, desse bastidor. Assim, você conta de um efeito na tua infância, não sei exatamente qual, mas como é que ele repercutiu hoje pra você? Na infância eu tinha a impressão de que eles eram o casal mais perfeito do mundo, assim. Eu tinha uma coisa mesmo de idolatrá-los enquanto casal, de sonhar, será que um dia eu vou achar alguém como eles acharam, assim? Porque eles tocavam juntos no palco, contavam história no palco de como eles tinham se conhecido, e que era uma história linda, porque meu pai era vizinho da minha mãe, e começou a ouvir alguém cantar lindamente, e ele começou a tocar, ele tocava sax, ela cantava, e começou a tocar com ela, sem saber qual era o rosto dela.
E aí foi procurando nos vizinhos, na janela, não encontrava. Uau! Finalmente ele a viu, ela viu ele na janela, deram tchau, ele atravessou, foi até a porta dela, deu na porta e de lá não saiu mais, assim, se mudou. Eu nasci nessa casa, inclusive. Que bárbaro. E eles são tão lindos os dois, né? Zero, uma coisa. Lindos. Eu era apaixonado por eles, assim, no palco. A gente hoje em dia viajava com eles com show e tal. E essa história tinha um mito que a gente fazia parte desse romance deles. E quando eles se separaram, tinha 13 anos, foi um caos. Foi uma... Você tinha 13? Tinha 12. Que não 12 tinha anos. esse bastidor até então, sabe? Não tinha. Foi tipo, oi, Foi né? um quê, sabe? Caiu uma ficha, assim, de todas as merdas do casal, que eram milhões, assim, tipo isso, desde financeiras. Minha mãe sempre quis fugir, assim, da relação, sabe? Ter uma relação mais aberta, que hoje em dia não tinha esse termo na época. Mas meu pai sempre foi mais aqui, não, vamos ficar aqui. Então tinha um conflito também de interesses dos dois que a gente não participava, claro. Mas que caiu um monte de ficha, porque em algum lugar a gente talvez percebesse. Mas foi uma queda muito louca de um Olimpo, assim, de tirá-los daquele lugar. Por isso eu não sei se é bom ou ruim. Por um lado foi muito bom a gente não saber de nada, porque a gente teve uma infância muito idílica. Por outro, a queda da adolescência foi muito maior. Tem alguns amigos que sempre viram os pais caírem na porrada. O amor é assim mesmo. A gente caiu meio que um mito, sabe? Do amor romântico quase pra gente. Que eles eram aquele mito do Platão mesmo, como é o nome? Do andrógeno, sabe? E não era nada assim, minha mãe já tava desesperada, meu pai também aflitíssimo. A gente foi caindo numas fichas assim, caralho, que loucura. É porque, assim, não assistir os dois brigando, que pode criar uma sensação da criança de muita impotência diante até do sexual, né? Porque a briga entre adultos tem um caráter muito sexual, né? O que será que eles fazem quando fecha a porta? Parece um pouco com isso, né? Verdade. É diferente de não trazer para as crianças um pouco a notícia do que se passa na real, né? Um pouco que eu estava chamando da intimidade, de poder falar, olha, a gente não se dá tão bem assim, a gente não concorda em tudo, olha, tem questões, né? Então, essa medida é difícil para os pais, né? Saberem o que eles deixam explícito, o que pode ser compartilhado na intimidade e o que é demais, né? Eu sempre tive essa dúvida com as minhas filhas também. Tipo, compartilha certas coisas, de repente eu compartilhava e via zoinho cheio de lágrimas, assim, eu falava assim, não precisa ficar com dó de mim, isso é só uma história, tudo bem, não tem problema, eu tô bem. Então é difícil porque tem um impacto sobre a criança também, né? Como é que você resolve isso na tua equação? Quer ver um exemplo? A minha mãe, ela foi estuprada quando tinha 18 anos. Coisa violentíssima, bizarra, uma narrativa assim de inferno, de terror. Para além da violência, de todo tipo de violência, ela quase morreu. O cara ainda abandonou ela na rua, numa avenida, uma coisa... A gente nunca soube disso. A gente com 15, sei lá, com 12, 13 anos, a gente tava zoando o nariz da minha mãe, que é um pouquinho torto. Seu nariz, ela ficou rindo, nunca tinha visto como... Aí a minha mãe começou a chorar. Aí ela contou, do nada. Sabe que esse nariz é torto? Mentira, nem contou tudo. Esse nariz é torto porque eu sofri um assalto e vocês estão achando... Mas a gente se ligou que não era um assalto na hora. Aí a gente é estranho, as crianças percebem tudo. Mas ela contou num momento assim de... E aí depois não falou mais nisso. Eu fui ler o livro dela que ela publicou, meu irmão, e ela conta a história graficamente. Falei, mãe, como é que você nunca contou isso pra gente? Queria poupar vocês da coisa e tal. Então ela poupou a gente dessa história e tinha só esse relance da vez que a gente riu e ficou culpado porque alguma coisa... Mas ela... Porque é isso, ela foi desfigurada. Então olha a gravidade da coisa. E não nos contou. E eu penso, será que era pra contar? E eu acho que ela fez bem, sim, mas ao mesmo tempo foi mais uma queda também desse Olimpo. Eles criaram uma infância idílica pra gente. Isso daí é muito bom. Por outro lado é isso. Foi uma queda atrás da outra, sabe? Das realidades da vida. Então não sei mesmo qual é a receita, nem sei como fazer com a minha filha. Não, receita não tem mesmo, né? Claro. Mas tem uma questão que também, pra psicanálise, que é essa encenação de uma queda inevitável, né? Tem algo do encontro com o sexual, do encontro com a vida adulta, do fim da infância, que é uma queda inevitável. E como isso se dá, vai dando um colorido. A gente fala assim, se tivesse feito diferente, bom, se tivesse diferente, tinha resultado diferente, mas a queda tá garantida. Tem algo de você ter 13 anos, os hormônios no corpo, você fala, eu não sou mais aquela criança, meus pais não sabem tudo, o que vem pela frente, eu não consigo controlar o mais importante em mim, que é o sexual, né? Aquilo que não... Então tem algo ali que não tem muito como... Talvez você possa amenizar, mas você não tem como evitar, né? Tem essa passagem, né? Então, que vai ser dolorosa, vai ser. Vai ser de qualquer jeito. Eu me pergunto... Fala. Se porque... Eu acho que é natural da criança romantizar os pais. Mas meus pais talvez tenham exagerado um pouco
nesse aspecto. De botar a gente... Uma cena que eu mais lembro, deles se beijavam muito, assim, em cena. E a gente no meio deles. Olha a coisa, né? Obviamente erótica. Eles se beijando e eu e Bárbara entre os... Meio separando eles, mas meio gostando de estar ali. Assim como essa lembrança deles de manhã, da cama deles. A gente acordar de manhã e ficar lá na cama com eles. Que era uma coisa muito de botar a gente no meio de uma relação amorosa. Ou a gente se botava. E eu acho que as minhas filhas têm um pouco menos isso, sabe? De menos, tipo, nós somos aqui um casal, nós juntos. E talvez isso seja positivo, né? Não se colocar no meio, feito a gente se colocava, sei lá, porque tanto dessa relação amorosa, assim, que tinha a ver com eles ficarem contando a história deles e apontavam a gente pra plateia. Assim, a gente fazia parte da encenação do amor deles. Né? É interessante porque a gente tem esses projetos do que transmitir e o que não transmitir para os filhos, que tem a ver com a história pregressa da gente, né? Mas os resultados, cara, você nunca vai, né? Aquilo que você talvez tenha feito com a melhor das, né? Vou protegê-los, a infância é uma coisa preciosa que não pode ser ferida com nada, e no entanto aquilo mesmo é o que vai ferir lá na frente, porque então é sempre uma aposta a ser recolhida depois, e os filhos vão fazer outra aposta que também vai dar outras merdas, isso tá garantido. Então as filhas também vão chegar e falar assim, mas naquela época como é que você fez isso? Porque não tem essa solução, né? Não tem essa... É uma transmissão impossível, né? Acho que a gente tem redução de danos, né? Que geralmente a gente só sabe depois que já passou. Se eu tivesse feito, mas não dá para conjugar nesse tempo verbal, né? Mas você falou uma coisa muito legal, que é uma certa transmissão da história, do mais difícil de dizer, pela escrita. Então os diários, o livro da sua mãe, mas também tem você também fala, né? Você fala da tua experiência com os seus irmãos, a parte da escrita que você depois vai transformar nos teus livros, né? Como é que é essa coisa de se narrar? Como funciona para você a escrita na tua história? Pois é, uma ótima pergunta, porque agora eu vejo como foi central essa escrita deles mesmo para mim. O fato de eles estarem escrevendo, eu via eles escrevendo aqueles cadernos, antes mesmo de saber ler, comecei a escrever antes de saber escrever. Tem isso no caderno deles. Agora o Gregório pediu para escrever aqui. Aí tem páginas de eu escrevendo um eletrocardiograma, assim, que não é nada. Ou seja, ali eu vi, caramba, eu tinha vontade de escrever antes de, sabe? Antes da escrita. Que desejo doido, né? E percebi ali já que era uma libertação. Então sempre tive uma obsessão com letra e com palavra, sabe? Desde muito, muito, muito pequeno. Comecei a ler muito cedo também, meio sozinho em casa, assim. Tinha uma rejeição gigante à escola. É uma coisa muito louca. Eu não fui pra escola e meus pais toparam não ir. Até uns 5 anos, assim. Porque eu já sabia ler em casa e tinha um pavor de separação deles. Isso eu tinha muito, muito medo deles morrerem, medo deles. Então eu ficava em casa. Minha irmã ia pra escola, eu ficava em casa. A infância inteira. Que é uma loucura hoje, eu pensando tudo isso. Minhas filhas, imagina, precisam ir pra escola pra trabalhar. Meu pai ficava comigo, às vezes minha mãe, às vezes minha avó. Eles compraram essa porque eu ia pra escola e berrava, não vou ficar aqui de jeito nenhum. E aí, isso, lembro de começar a ler em casa, descobrir na leitura e nas palavras dessa companhia, e de descobrir na escrita desde muito cedo, uma libertação, assim, eu sinto é engraçado, porque outro dia eu ouvi uma coisa que eu fiquei, na escola da minha filha anterior, eu ouvi um papo de que a alfabetização tinha que ser atrasada, porque ela era uma violência com o simbólico, com a infância, uma porra assim, sabe? Então, estavam aprendendo ali, ensinando ali com 7, 8 anos, sei lá. Porque é isso, pra evitar essa violência com a imagem. Porque quando você põe a letra, você tá tirando a criança da imagem. Sei lá, eu não vou lembrar, não vou conseguir reproduzir a teoria. Coisa que me enlouqueceu, porque pra mim a letra foi justamente um trampolim de voo pra qualquer lugar, uma autonomia, sabe, que eu lembro de ganhar, tipo, não preciso, deixa que eu vejo aqui, não. Deixa que eu pesquiso aqui, não tinha nem, mas aquelas, eu amava as enciclopédias, sabe, eu comecei de abrir, ficar cheirando, assim, pensar que tava tudo ali, do mundo inteiro, e eu pude acessar aquilo sem o filtro deles, dos meus pais, gera uma relação entre você e o conhecimento. Então, pra mim, foi muito, muito revolucionário. Por isso, eu acho uma estupidez essa ideia de atrasar a alfabetização. Pra mim, sério, claro que não pode ser aquela coisa forçada na criança, mas se o desejo parte da criança, e sempre parte, pelo menos lá em casa, minha filha começa a perguntar, que letra é essa? Quero escrever meu nome, quero... As crianças têm um puta desejo de pertencer ao mundo, né?
de ter essas chaves do mundo. É muito interessante porque você fala assim, do teu medo de fisicamente se separar desses pais para ir para a escola, ou dessa casa, dessa festa permanente, assim, mas a letra é um caminho de separação, porque te abre o mundo e dá exatamente essa autonomia que você descreve. Então é um jogo no qual você ficou em casa para fazer uma outra forma de separação através da escrita, né? E a escrita, ela tem esse processo de produzir a realidade, né? Escrever é diferente de falar. Quando você escreve, você consegue fazer um distanciamento ali. Eu entendo a tua mãe descrever essa experiência pública num livro e às vezes não conseguir contar isso. Talvez agora ela possa contar, né? Justamente porque ela escreveu, porque a escrita permitiu que ela tivesse uma relação com a experiência já mediada pela palavra, né? Mediada pela construção de uma cena. Eu acho que tudo isso dá pra gente um estofo pra viver essa experiência de um outro lugar, né? É muito, muito legal. E aí você vai ver esses diários com que idade? Com uns 20 e poucos, vi a primeira vez, aí descobri uma coisa ou outra, mas aí foi só quando minha filha nasceu. Na verdade, quando Giovana estava grávida, que eu fui atrás, e eles escreviam tudo. Como é que será que era essa experiência da paternidade deles? Achando que eu ia encontrar uma narrativa idílica, sabe? Uma narrativa perfeita. E ali eu vi meu pai, sobretudo, de uma sinceridade. Ontem brigamos, porque não era um diário do casal, teoricamente é um diário da paternidade. Mas ele transforma um pouco no diário do casal. Ontem brigamos por causa de grana, Olivia deixou de, sabe? E aí começa a narrar minúcias de um ADR, que acho que não era nem um plano daquele livro. Minha mãe, inclusive, um pouco já mais, não queria contar tanto, depois fala assim, Edgar exagera muito, tem duas vozes assim, ele exagera, não foi exatamente uma briga, mas uma discussão, porque afinal de contas, sabe? Eles ficavam num diálogo no caderno. Então, pra mim foi, curiosamente, libertador pensar que eles também não sabiam o que estavam fazendo. Então, pra mim, a melhor parte foi essa. Descobri na prática que eu talvez soubesse mais o que estava fazendo do que eles. Porque quando você tem filhos, fala assim, eu não faço a menor ideia. E aí quando você vê que seus pais também não faziam, fala assim, caramba, eu tô bem, porque eu não sei e eu já tô lendo a experiência deles que não sabem. Então eu tenho a experiência deles acrescida, a minha. E então foi muito bom pra minha paternidade perceber o quanto que eles não faziam ideia do que estavam fazendo, assim. A gente já continua essa conversa depois do intervalo. Te espero. Opa, eu sou o Cristiano Botafogo, do podcast Medo e Delírio em Brasília. E eu sou a fotógrafa Gabriela Biló. E estamos aqui para contar para vocês que o nosso livro Juízo Final, a Trama Golpista já tá em pré-venda, hein? O livro é sobre a tentativa de golpe e o julgamento que tá acontecendo agora. Vão ter fotos, documentos, textos, QR Codes, todo tipo de intervenção. Vai ser tipo a camiseta do Eu Fui, Eu Tava Lá de turnê de banda. Um livro de memória do presente. Além de mim e do Pedro Daltro, do podcast, e claro, da Gabriela Biló, o livro vai contar também com o design do excelente Pedro Inoue e é editado pela Fósforo e pela Seiva. O livro, claro, ainda tá sendo feito porque a história ainda tá acontecendo, mas já tá em pré-venda na Amazon. E até dia 12 você compra com desconto aplicando o cupom Fósforo20OFF, tudo maiúsculo, no carrinho. Fósforo 20 off. Bora viver esse momento histórico com a gente, galera? Bora! Conta dessa paternidade. Conta dessa família que você constrói. Acho que meu sonho também mais antigo, sempre quis ser pai. Eu conheci a Giovana, a gente nasceu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo ano. Pois sabe, quando eu não acredito em astrologia, mas curiosamente devo acreditar também, porque eu dei um clique de, é isso, vamos, sabe? Ela queria ser mãe também, a gente falou disso muito cedo na nossa relação. A gente ficou uma vez ou outra, queria ser pai, ela também. Então deu um clique doido, assim, e a gente teve filho muito rápido dentro da nossa, a gente, sei lá, menos de um ano depois de a gente se conhecer. Ela engravidou, aí com 1 ano e meio, assim, nasceu a Marieta, nossa primeira filha, em 18, e 5 anos depois a Celeste. E elas vêm desse desejo mútuo meu e da Giovana de termos filhos. Eu queria ter mais, inclusive, eu queria ter 4, mas assim, 2 já é muita coisa, né? 2 já é 4. Na verdade, uma amiga diz que 1 mais 1 é... Quando você tem filhos, 1 mais 1 é 11. E tem um pouco isso. Eu não esperava que a segunda fosse multiplicar exponencialmente a dificuldade da primeira. Porque, meu Deus, a gestão das diferenças, a justiça é o que tá me enlouquecendo atualmente. Entre 2, o tempo todo você tem que fazer escolhas que não necessariamente são justas, nunca vão ser justas, porque tem uma desigualdade constante. E as 2
percebem muito isso e falam o tempo todo disso, sabe? A Marieta, que não é justo eu não dar uma bronca na Celeste só por ela ser mais nova e tá fazendo uma coisa que se ela fizesse... E eu digo, é justo, filha, porque ela não sabe ainda. Mas e daí? É porque eu sei que eu não posso fazer errado? Ela entra num nível de argumentação, assim, ontológica. Então não tem direito mais de fazer errado só porque eu sei. Então quero não saber também fazer. Pra eu poder fazer errado e não tomar... Aí você fica no... Cara, e a outra berrando porque, assim, ela pode. Sim, mas ela já sabe como é que vai fazer. Então ela pode usar essa tesoura, porque ela... Mas eu quero... Aí pega, assim, é muito louco, né? E claro, lembro de mim e da Bárbara o tempo todo, não é? O que me lembra de uma coisa quando eu era pequeno, que meu pai uma vez falou pra gente, vocês estão vendo? Quer ver uma coisa? Olha isso daqui, ó. Aí mostrou uma careca dele, tava começando aqui. Isso é por causa de vocês. É porque vocês estão brigando e eu tô perdendo cabelo, sabia? E foi a coisa terrível, mas foi de uma eficiência. A gente fez uma trégua, assim. A gente combinou, a gente acreditou que era por causa disso e a gente não quer um pai careca. Então vamos parar com isso. Vamos, a gente parou de brigar por um tempo. E aí eu falei isso, olha que absurdo que meu pai falou. Eu falei pra minha analista, né? Que meu pai, às vezes, ele joga muito com a culpa, assim, afetiva. Ele nunca gritou, nunca nada, mas joga esse tipo de coisa, sabe? E aí é terrível isso, funciona demais, né? Obviamente, funciona pra gente. E a mãe falou, cara, mas ele fez uma coisa muito eficiente pelo seguinte, as crianças brigam mesmo por isso, pelo amor dos pais. Você não tá brigando com a sua... Ela não tá brigando nunca por causa de uma tesoura. Você tá brigando pra ver, pra ver qual você vai escolher. Sim, exatamente. E ele, ao fazer isso, mostrou que ele tava perdendo cabelo. E era isso que vocês que tava, pronto, tá pago, sabe? Ele já perdeu o cabelo. Enfim, as minhas filhas têm um pouco isso, assim, de tá o tempo todo disputando por... Então isso daí eu acho uma doideira. Cara, mas é muito louco, é a coisa mais vertiginosa do mundo, né? Esse sentimento de estamos criando pessoas e cada uma vem com um monte de coisas que você não esperava, né? Que não parece que vieram de você. Eu acho que eu tô achando mais doido da paternidade é isso. Tem coisas que não parece que vieram de você e nem da Giovana, no meu caso. Esse estranhamento, né? De que outro é outro mesmo, radicalmente exatamente. outro. Não é 1 mais 1, né? De novo é 11, assim, o filho. Não é... eu, mas Giovana deu... não é mais um, né? É outro, né? Exatamente. É uma diferença total, com né? ingrediente que vem, sei lá, se do mundo, dos ancestrais dela mesmo, de algum lugar inesperado, doido, né? Que você fala assim, caramba, ela tá me surpreendendo com dados que ela inventou da cabeça dela. A Marieta tem muito isso. Veio de cara com isso, esse senso de justiça louco, muito pequeno, assim. Você sabe que a Françoise Dolto foi uma psicanalista super importante, com um trabalho muito autoral e muito legal com as crianças. Ela falava assim, pois é, pra molecada, ela falava, justiça não é coisa desse mundo. Tipo, não tem esse justo, né? Agora, é verdade, né? Elas estão disputando o amor e esse amor é diferente. Acho que isso que é um pouco chocante pros pais, né? Quando você tem os filhos, você olha e fala assim, não é igual. E não é uma questão de quantidade. Porque você vai dar... teu corpo, se precisar, né? Qualquer órgão, né? Vai dar o coração para fazer um transplante por um filho, não é isso, mas tem algo de uma qualidade diferente nessas relações. Você estabelece relações diferentes, você tem afinidades diferentes, você tem proximidade, você tem intimidades, né? Que se formam, isso é um pouco chocante, né? Você teve você que já tem 2, tem gente que nem se atreve a ter 2 para não ver isso. Nossa, total. Mas eu tive, e eu queria ter 3 até um pouco por isso. Pra sair um pouco da neurose do 2. Porque eu acho que o 2 é muito é uma competição mesmo. É um jogo de soma zero quase. Ou você gosta mais de um, você gosta mais do outro. É uma balança. 3, você quebra um pouco essa balança, eu acho, pelo menos. Lá em casa eu não sentia tanto isso, eu acho, quanto eu sinto que minhas filhas têm. Porque é muito... E elas são muito diferentes. E eu evitei desde o começo, porque eu já sabia que isso era um perigo quando tem 2. Aquela coisa... da cismogênese, né? Que eu adorei. Quando eu li esse conceito, eu falei, cara, isso é perfeito. Porque quando você tem 2, é muito isso. Uma gênese de um vai ser em oposição à outra. E os pais fazem muito isso. Se uma já é a tímida, a outra vem com uma carga pra ser a não tímida gigante. Porque na minha cabeça tá pronto que, essa aqui é muito tímida, essa aqui é muito extrovertida, essa aqui é muito extrovertida. Então eu fiz o possível pra não sublinhar isso. Mas elas vieram muito diferentes. Cara, tipo, isso... desde a mais tenra infância, sabe? A Marieta, por exemplo, muito pequena, eu falava pra ela, uma vez me traumatizou uma bronca que eu nem dei nela, que eu falei pra ela assim, eu tinha feito a comida pra ela num pratinho, ela pegou, fez assim, aquela coisa de neném, normal,
jogou, meio desafiadora. E eu, em vez de berrar, fazer coisa, eu falei assim, eu não acredito. E ela tinha 6 meses. Eu não acredito que você fez isso. Papai fez a comida inteira pra você, botou em cima. Aí tá muito... E ela começou a chorar. De dor, copiosamente. Berrar. Desculpa, uma coisa que ela tinha entendido que ela tinha me deixado chateado sem eu berrar. E ela é muito assim, a Marieta, não preciso dar uma meia bronca, porque ela fica muito mal e muito culpada. E desculpa, e me escreve uma cartinha e põe de surpresa. Ela tem uma coisa tão forte com a lei, assim, sabe? Não, que é introjetada a lei dentro dela. A professora dela falou, eu batalho muito pra ela fazer besteira, tá? Pra saber, assim, eu faço o possível, eu fico muito feliz que outro dia ela fez uma transgressão pequena, porque ela é muito grilada com regra. Cara, eu sou o oposto minha vida inteira. E a Giovana, em um lugar um pouco também, ela é um pouco mais sim, mas... Então, de onde é que ela tirou isso, essa coisa assim tão certa? Então, pra mim, eu sou apaixonado pela Marieta como por uma pessoa assim, completamente diferente, que eu não sei de onde é que veio, sabe? Assim, essa coisa assim da lei da... Já a Celeste, tipo, ama a transgressão. Se eu falo que não pode, ela olha pra minha cara e taca, e eu dou uma bronca, ela fica... rindo da minha cara, puto, sabe? E nada afeta ela. É uma coisa assim, pode berrar à vontade, meu amor. Aqui eu não conheço a lei, sabe? Assim, não vai me... Então, cara, de onde é que vem essa personalidade assim tão radicalmente oposta em vários sentidos? A Giovana também fica assim, é yin yang. Isso daí é muito louco, deve ser uma doideira de ter 3. Porque elas se alternam muito de quando uma tá tranquila e fofa, a outra... Tocando terror. Elas estão o tempo todo se alternando. Mas aí tem que tomar muito cuidado mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu vi que eu tomo um puta cuidado nessa diferença de amor. A Maria tá com 7 anos, já faz tudo lindo. Ela desenha coisas lindas. Tá tocando piano, já super fofa. E toda vez que eu elogio, toda vez que faz uma coisa dessa, a Celeste surta de fazer uma coisa errada. É imediato, não tem muita sutileza, sabe? De pegar uma coisa e quebrar na parede na hora que a irmã fez uma coisa boa. Ou quando a irmã tá cantando uma música, eu falei assim, eu não quero! Eu falei, eu não quero que ela canta! Eu não quero que você canta! E começa a bater assim, sabe? Tipo, é muito direto o ódio que ela fica quando a irmã se mostra. E ao mesmo tempo, não sei muito o que fazer, porque tem que respeitar um pouco o sentimento dela. Ao mesmo tempo, a irmã tem o direito de cantar e de mostrar o que ela... Essa divisão do afeto e da atenção, eu acho dificílima. É dificílima, mas a gente tem que, acho que talvez sair já de um lugar que a gente não consegue mesmo, né? Assim, porque se você entrar numa coisa obsessiva, e eu tô dizendo porque as minhas filhas também são muito diferentes e tiveram disputas tremendas, pequenas, e hoje são as melhores amigas do mundo, né? A mais velha chama a mais nova de meu nenê. Então é muito interessante como elas deram uma virada na hora aqui. Mas eu tinha uma questão eu percebia que eu era o prêmio, né? Então eu falava, cara, vocês vão ter que resolver, eu tô fora, não consigo, isso aí não me pertence. O que eu posso fazer é cada uma brincar na casa de um pai, né? Porque tinha 2 pais, né? O pai, eu sou separada do pai delas, então uma vai morar na casa de um, uma vai morar no outro, depois a gente faz o rodízio de assistir. Ameaçava elas um pouco com, tipo, se vocês não podem brincar juntas, vocês vão brincar separadas, né? Uma vai estudar de manhã, outra vai estudar de tarde, entendeu? Mas no fim elas adoravam brincar juntas, né? Fazer tudo isso juntas. Mas tem que dar um passinho pra trás, né? Porque a gente vira prêmio o tempo todo tentando ser justo. Eu gosto dessa frase da doutor, porque assim, não vai rolar justiça. O que vai rolar é tolerância. Tipo, olha, aguenta o trem aí porque é o que temos, né? Mas se você ficar entrando numa coisa muito obsessiva, eles vão dar nó na cabeça da gente, né? Eles são mestres em fazer isso, né? São exatamente. Mas eu gosto dessa coisa, dessa quebra narcísica, quando o filho não vem com tantas afinidades, ou até uma coisa completamente diferente de você, e te obriga a pensar de onde saiu esse cara. Tipo assim, o que eu tenho a ver com isso? Assim, como é que eu pego, né? Assim, porque se você tem muita afinidade com o filho, geralmente você sabe como se comportar em certas cenas, né? Se você não tem, você tá sempre fazendo merda. Exatamente. Sempre. Então eu tenho uma filha com quem eu tô sempre fazendo merda. Aí ela sempre fala... Esse comentário é péssimo, mãe. E é porque é você. É porque eu não entendo a forma como funciona a cabeça dela. Tá. E ela também entende pouco a minha. Então a gente tem sempre... E a gente já estabeleceu uma relação assim. Que é muito legal. Onde ela me dá uns toques, onde ela fala... Esse comentário foi péssimo. Aí fala, putz, eu não sabia. Então, a outra ia cagar e andar, assim. Com o mesmíssimo comentário. Eu faria esse comentário comigo, entendeu? Mas aí a gente descobriu que é isso mesmo. Que é uma diferença radical, que a cabeça funciona diferente. E que a gente vai dando uns toques uma pra outra.
ela é muito dura. Eu falo assim, nossa, você tá sendo super dura. Não tô. Tá. Pra você, então, pra mim você leva isso em consideração como sendo muito duro, sabe assim? Claro. A gente descobriu que não tem jeito ali, e a gente arranjou um jeito, né? Tô contando isso, notícias novas, frescas, né? Não tô dizendo que é fácil, tô dizendo que a gente foi, ao longo desses anos, arranjando um jeito de assumir totalmente que a gente pensa diferente, que a gente vê as coisas diferentes, mas tem os mesmos valores, não é uma pessoa que... Não tô falando de uma filha que é bolsonarista, tá? Tô falando de uma pessoa que tem valores éticos que eu admiro profundamente. Mas a cabeça funciona de um outro jeito, sabe? É interessante. Tanto que quando coisas que eu não consigo pensar, eu peço pra ela. Falo, ó, isso aqui eu não tô entendendo, ela vai e resolve. Jura? Porque a minha cabeça vai por um outro caminho. Uhum. É muito lindo isso. Foi duro pra mim. Foi muito duro. Claro, ver alguém saindo de ser tão diferente. A gente quer o mini-me, né? A gente quer uma coisa narcisista pra caramba, né? Exatamente. Bom, voltando a uma coisa que eu quero muito saber. Tem uma questão sobre a masculinidade e a paternidade. Esse entrevero que a gente tem hoje dos homens, né? Essa dificuldade que os homens têm de acompanhar o mundo, a mudança do mundo, o lugar deles em relação às mulheres, o lugar deles em relação a eles mesmos. E até eu estava escrevendo, tenho tentado escrever muito sobre isso nas colunas da Folha, porque eu falo, isso para mim é uma questão. Vocês são criados para serem reis, né? Vocês são criados para terem a última palavra, são criados para poder falar mais, são criados para... Vocês têm um lugar no mundo inflacionado que é uma enganação para vocês mesmos. Vocês são enganados, né? Tipo assim, olha, você é um reizinho e as mulheres que, né, cuidem de vocês, as mulheres que estejam lá à disposição. Quando chega no mundo da atualidade, isso não se confirma, né? Porque as mulheres falam, não, cara, não, você vai ter que me ouvir, enfim... E aí os caras ficam putos, vão lá, matam as mulheres, os caras fazem um monte de coisas, né? Você disse que o seu pai te criou, assim, ficou muito encantado narcisicamente com você. O que é um perigo para um menino, né? Como é que você fez essa equação? De ser um homem, hoje, se tornar pai? Como é que a paternidade afetou isso? A paternidade do seu pai, a sua... Uau, meu pai teve uma paternidade já muito diferente do pai dele, que era aquele macho alfa, machista pra caralho, que exigia, sabe, a macheza do filho, assim. Pai diz que ele tava onipresente na primeira vez que ele transou na cabeça dele, porque assim, eu não posso broxar por causa do pai, sabe? Então ele era esse pai, assim, que... E aí meu pai acho que fez toda uma construção oposta. Ser um cara muito pouco tóxico, assim, e sempre foi muito cuidante, meu pai, sabe? Aquela coisa do homem paterno que hoje se fala, ele já destoava muito na escola, tudo. Meu pai ia buscar aí nas reuniões, ele ia na coisa, ele ia, sabe? Então, eu tive esse exemplo em casa, assim, de uma masculinidade cuidante. E que, cara, eu acho que é muito libertadora, porque isso tudo que você falou, pra mim o problema do masculino tá diretamente ligado à falta de cuidado, de cuidar de alguém, né? O masculino é o que não cuida, precisamente. E eu acho que o lugar que a masculinidade deixa de ser tóxica, e eu acredito numa masculinidade não tóxica, também. É quando ela é cuidante. Ou seja, através da paternidade estendida, que não precisa ser a paternidade biológica, né? Paternidade afetiva, as paternidades possíveis. Pode ser o avô, ou o tio, ou o padrasto, muitas vezes o professor, muitas vezes ocupa esse lugar, né? Paternidade socioafetiva. Que aliás tem uma figura legal no Brasil, jurídica, que é a paternidade socioafetiva, né? Que é uma coisa nossa, que você pode perfilar sem se adotar, sem tirar os pais originais, né? Acumular um pai. Sim. E é uma coisa que é fundamental, porque na ausência do pai biológico brasileiro, é muito comum que surjam essas outras figuras paternas, muitas vezes o avô, mas não só. E então, eu acho que para mim foi e continua sendo o livramento dessa prisão do ego. Porque esse cuidado, essa coisa do homem, que é um puta privilégio, é também uma cagada pro homem. Você sabe, né? É, porque eu digo que o homem é enganado, né? Exatamente. De criança ele é enganado. A sua imagem é perfeita. Ele é enganado, ele tem essa promessa. Tem um livro que eu adoro do Romain Gary, A Promessa do Amanhecer, que ele fala de como a mãe dá pra criança uma promessa no amanhecer que nunca vai ser cumprida. Uma promessa de amor incondicional, mas também uma promessa de atenção, uma série de promessas que são uma cagada pra sua vida, né? A promessa de que você é o centro do mundo, a promessa de que... Isso daí é uma... Então, eu acho que isso daí tira um pouco o homem, bota o homem no chão. A coisa de tirar o coração do seu peito,
aquela imagem, em inglês fala mais the heart, kids is the heart outside of your body, né? Essa imagem do que é você ter o coração fora do peito, quando você tem filhos. Cara, isso é um puta livramento, né? Você ter algo fora de si pra se preocupar é um negócio que, claro que foi a grande cagada pras mulheres a vida toda. Então, pro homem falar que isso é lindo, é estranho, porque pras mulheres isso foi a grande cagada, caralho. Olha pra si. Mas assim como as mulheres estão passando por um processo de entender que é importante que elas olhem pra si, pros seus desejos, os homens já estão no momento de falar assim, cara, olha que libertador o seu desejo não ser o centro do mundo em que tudo vai girar ao redor. Eu acho muito libertador mesmo, cuidado, exaustivo. Tipo, agora, por exemplo, tô em cartaz aqui em São Paulo. A grande crise atual minha é essa, perceber que minha profissão é muito pouco compatível com uma paternidade integral, que é o que eu tentei fazer ao longo dos últimos anos. Tipo, botar pra dormir todo dia. Claro, a gente tem esquema, tem avó que ajuda muito, tem babá no final de semana, tem uma babá, uma folguista, não é? Pra gente poder sair e ter uma vida social também. Então a gente tem um famoso esquema, que é um puta privilégio, mas que foi, eu acho que mantém, por exemplo, eu e Giovana, nosso casamento tá legal e rola muito por causa do esquema. Nos momentos que a gente não teve, a gente se estressou, assim, falou assim, porque... Caralho, como é que você, de repente você vira um sócio de uma empresa caótica, uma gestão que não passa aí, tesão, tudo, né? Mas se você consegue, essa empresa, ajudar pessoas que ajudam, terceirizam esse cuidado, melhorou muito. Mas, então consegui muito, botar pra dormir, tá muito, muito ultra mega presente. E parei de fazer teatro um tempo por causa disso. Porque o teatro é precisamente na hora mais caótica do dia. Fins de semana, noites? Fins de semana e noites, exatamente. Quinta, domingo, ou seja, às 7, 8 horas da noite. Eu tenho que sair, na verdade, às 6. Então, essa hora que o bicho pega em casa, precisamente, né? De 6 às 8. Que do banho ao dever de casa, eventualmente, tudo que você tem que fazer ali. Então, tô percebendo, eu voltei agora a fazer teatro e a peça tá incrível, tá muito legal. Tá, sim, maravilhoso. Já querem São duas, né? o ano Céu inteiro. da Língua e Portátil. Exatamente. Né? O Céu da Língua é inacreditável, o Portátil eu ainda vou. E aí eu tenho que perceber que eu vou me ausentar mesmo. Eu vou estar mais ausente, porque a minha profissão é essa também. É uma profissão muito difícil de juntar com essa paternidade que eu sonhava e que eu pratiquei. Então eu tô nesse luto e com uma dor enorme. Minha filha ontem aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Eu não estava, entendeu? E quando eu vejo, eu não fiz isso, óbvio, quase brigando com a mãe. Como é que você me faz isso? A mãe lá sozinha. Você deixou ela andar, falar, andar de bicicleta sem mim aí? Para tudo. Para, congela elas. Dá um banho a menina pra fazer outra coisa. E aí tinha essa vontade, mas obviamente é uma vontade completamente neurótica. Elas estão incríveis, tão bem, que o bom tá aprendendo a andar de bicicleta, mas dá uma aflição. Tudo que eu perco, eu queria não perder nada. Então, meu momento atual é esse, porque, cara, não tem nada melhor. Pra mim foi a coisa mais gostosa do mundo. Ver alguém se inventando, ver alguém crescendo, ver alguém aprendendo e, sabe, a presença recompensa muito, cara. Tem vários, perdão o termo em inglês, payoffs. Né? Tem vários payoffs. Você vai ganhando recompensas muito grandes na paternidade. Não é no mesmo dia, não é aquela dopamina do celular, né? Volta e meia, a gente fica naquela expectativa e não rola, mas quando você recebe a recompensa do cuidado, assim, que vem através dessa relação de confiança, de amor. Tipo, minha filha me falou outro dia que gostava de um garoto, uma coisa que eu nunca falei, nunca tive coragem de falar pros meus pais, falar da minha vida afetiva, da coisa. E falou, numa boa, assim, ótimo, passando como quem fala, porque eu confio, sabe? Mas não pode falar pra ninguém, tá? Aí tô eu que falando no podcast, mentira. Mas eu não tô falando o nome, não tô falando nada, tá bom, gente? Você nem falou que filha que era. Nem falei que filha que mas era. isso é da ordem da intimidade, né? Que a gente só tem em tempo real. Agora, também tem uma ilusão, né, Gregório? Que assim, os pais que trabalham no expediente de 8 às 5, não chegam massacrados em casa e no fim de semana estão muito animados pra estar com os filhos. Porque também o teu trabalho é um trabalho muito revigorante, né? É um trabalho muito humanizante, é uma coisa que te sensibiliza. Você faz uma coisa que você ama, tem uma passionalidade. Então, quando você tá com elas, tem um pai que tá feliz com o que faz, né? E não uma pessoa que, de repente, faz um trabalho completamente mecânico e tá olhando para as filhas e falando, meu Deus, o que eu tô fazendo na terra, né? Eu acho que a gente tem que... E a coisa do esquema, como vai se tornando um produto, né, dos privilegiados, o esquema, que na verdade era a condição na qual as crianças deviam ser criadas, com um monte de gente em volta, né, com
parentes, com amigos, com vizinhos que pudessem fazer com que não ficasse tão, recaísse tanto sobre o pai e a mãe, porque também essa cobrança de que o pai e a mãe sejam onipresentes é uma coisa super burguesa, né? Só tem papai e mamãe, Super. estado mínimo, vocês que se virem e não peçam nada pra ninguém, porque os outros também estão se virando, entendeu? Não, o esquema é o que deveria ser pra todos, né? Claro. Que realmente a gente tivesse mais pessoas em volta pra cuidar de cada criança que chega, né? Não vou usar aquela frase africana que todo mundo já ouviu, eu não aguento mais ouvir aquela frase. Minha filha é uma aldeia, não, por aldeia, favor. tá? Mas enfim. Mas é verdade. Mas é não faz verdade. sentido, Aí vira esquema de privilegiados, e às vezes você tem, na periferia, alguns esquemas que acabam surgindo porque as pessoas precisam cuidar umas das outras, mais do que numa classe média Isso. que cada um tá no seu apartamentinho separado, né? Perfeito, porque tem uma inversão que também não é positiva e que é muito rara, então acho que não chega a ser um problema, mas às vezes em que o pai também deixa de trabalhar pra cuidar e dá um problema idêntico a quando a mãe deixava de trabalhar pra cuidar. Sim. De frustração, de jogar isso pro filho. Tem um outro caso que eu também falei assim, ao meu redor, de pessoa que falou assim, não, eu vou cuidar da paternidade. E o casamento, e o tesão, e a libido vão igual era, né? Então também não é, eu acho que não é desejável simplesmente inverter a lógica de que um apenas cuida e o outro trabalha e tem uma relação com o mundo lá fora, né? Também é importante, eu acho que essa alternância e essa... Senão a conta para as crianças fica muito grande, né? Fica, você chega lá nos 50, os caras estão em plena adolescência e você tá super frustrado com a tua vida e muitas vezes vai dizer que foi a parentalidade que te levou para esse lugar, né? E para os filhos isso é muito penoso, né? Muito. Isso é uma conta impossível de fechar. Muito. Antes de continuar, um pequeno intervalo. Gregório, fala um pouquinho sobre o seu irmão João. Você falou da irmã que você levava porrada. Conta um pouco a história do João, da chegada dele. O João é meu irmão mais velho, filho do primeiro casamento da minha mãe. E o João tem uma síndrome raríssima, assim, chama síndrome de Apert. Acho que é 1 para 1 milhão, talvez, enfim, ou sei lá quantos mil. É muito rara e é uma síndrome bem complicada em termos ósseos. Eu acho que é a primeira coisa que se nota, assim, né? Uma má formação óssea. Mas, para além disso, com muitos riscos de vida, tá? O João, no primeiro ano de vida, ele fez, sei lá quantas operações, assim, dezenas de cirurgias já. E pra minha mãe tinha 22 anos. Então foi muito intenso mesmo, desafiador. Ela narra isso no livro dela. O que é que ele tem, o nome do livro, um livro super bonito, em que eu, inclusive, lendo, descobri várias coisas que ela nunca tinha me falado. Que ela tem isso, ela poupou muito a gente, né, dos detalhes pesados da vida dela, como daquela violência, mas também do primeiro ano do João. Imagina, ela com 22 anos, não sabia que o João tinha essa síndrome, porque não tinha ultra ainda. Então foi uma surpresa no nascimento, ela muito nova e tendo que lidar com dezenas de operações, e algumas só fizeram nos Estados Unidos. Então ela foi pra lá com ele, neném, sabe? E umas coisas que eu não sabia, que ela sempre tinha me poupado. Amigos que deixaram de ver. E um deles falou assim, desculpa me visitar, que eu não sei como é que eu vou reagir quando eu vir ele, sabe? Que não queriam lidar com aquele bebê. Então amigos que sumiram, uma coisa assim, de uma muito barra pesada. O casamento que acabou assim também, com o primeiro marido. Então uma série de barras que ela com 23 anos tava já muito vivida, assim, é uma loucura isso, né? A diferença dos 23 de hoje para aquele 23 dos anos 70, assim, no caso dela, pelo menos. Aí foi pra Cuba, se apaixonou pelo Silvio Rodrigues, teve uma história lá com ele em Cuba, com filho de 2 anos, o João, com aquela questão. Ela viveu muito intensamente, assim, né? Esse começo, e eu descobri muita coisa no livro dela e tal. Mas o João, a gente cresceu com ele lá em casa e foi, cara, um puta aprendizado, assim, porque isso foi com o João que eu vi primeiro uma cognição radicalmente diferente da minha, que é muito enriquecedor. Eu sempre brinquei de loucuras, adorava mitologia e umas histórias totalmente ficcionais, adorava desde muito novo histórias fantásticas, assim, de fantasia, de monge e tal. E o João gostava de trânsito. Ele botava um carrinho atrás do outro, assim, bibi. Aí um carrinho andava da frente, aí ele andando um por um, assim, bibi. Aí ele andando, sabe, ele sempre foi muito metódico, assim, muito, até hoje é. Ele vai sempre me ajudando nas produções das peças, porque ele é aquela pessoa com radinho, adora um radinho, uma organização. Ele é aquela pessoa muito prática, assim, radicalmente diferente de mim.
E aí foi primeiro esse aprendizado da cognição diferente, alguém que brinca de uma forma completamente diferente da minha. Depois também o aprendizado da crueldade do mundo. Porque vi muita gente rindo, fazendo chacota, ou nojo, que nojo, você é um monstro, coisas assim, esse tipo de coisa. Sabe? Quando a gente era pequeno, a gente ouvia as pessoas falando isso pra ele. Teve um episódio... Outras crianças? Você ouvia crianças falando, sim. Outras crianças, exatamente. Eu vi a crueldade das crianças. Teve um episódio da minha mãe que ela pegou uma Coca-Cola. A criança estava brincando, monstro, fazendo assim em volta dele. Pegou uma Coca-Cola e jogou assim na cabeça de um copo cheio de Coca-Cola. Na cabeça da criança. E aí isso marca muito, né? E aí depois ela sempre tinha essa piada com o João, olha a Coca-Cola, vamos jogar ali uma Coca-Cola. Porque tinha essas pessoas em volta sempre. Então eu vi muito cedo a maneira como o ser humano trata a diferença, sabe? Então também foi importante pra gente nesse sentido. Ver a dificuldade que o João tinha de escola, por exemplo. Hoje em dia é lei, a inclusão é muito mais garantida por lei. Mas naquela época não. Então o João, nenhuma escola queria pela complexidade e tal. Sendo que o João tem isso, ele lê, escreve, não é por uma questão, não é que seria impossível a adaptação dele. E ele escreve graças a uma escola incrível que minha mãe achou em Petrópolis, que é o SED. Ele gostava muito da minha avó, ele se dava muito bem, minha avó morava em Petrópolis a vida toda, a Vera, mãe da minha mãe. E aí quando o João fez, acho que 10 ou 11, não, acho que 12 anos, que foi quando já a escola que ele tinha no Rio acabava, o ciclo, ele foi para Petrópolis com a minha avó. E ficou lá a adolescência, nos dias de semana, e final de semana ele passava com a gente. E se não fosse assim, essa escola foi incrível, ele era mega feliz lá. Porque era uma escola, isso que incluía, numa época em que as escolas não se sentiam obrigadas. Então a gente também viu isso, assim, a dificuldade de adaptação e de acolhimento. Mas, cara, foi muito bom. É um clichê dizer isso, não é? Que é um aprendizado e tal, mas é a verdade. A gente, de fato, o João deu pra gente uma obrigação de empatia, sabe? Com as mil diferenças e a variedade cognitiva dos seres humanos. Você não tem como, sendo irmão do João, não tinha como a gente repetir esse tipo de julgamento com outras pessoas. Para tuas filhas também, né? Com um tio que... Para as minhas filhas também, cara. Porque a primeira vez que elas veem é sempre... que uma criança vê, é sempre um choque. O que ele tem? Minhas filhas que não lembram qual foi a primeira vez que viu, que sempre foram no colo e tal, é perfeitamente normal. E só percebem que ele tem alguma coisa através do olhar dos outros. Porque eu lembro também disso. Só perceber que o João tinha algo estranho através do olhar dos outros. Então minhas filhas também já vivem isso, vivem a mesma coisa. De nunca ter se perguntado. Aí vai uma amiga, o João fala, e ela perguntou o que ele sabe. Dela entenderem que o João tem algo por causa do olhar. E aí é a grande coisa que se fala na inclusão, né? A grande vantagem que a inclusão é para as crianças em geral, que não tem questões visíveis, né? Porque traz essa sensibilidade, essa abertura para o mundo que os outros que vivem em bolhas onde todo mundo supostamente é igual, não tem, né? Exatamente. Então, o que se ganha tendo próximo uma pessoa assim, né? Não só toda a preocupação com a pessoa, claro, e às vezes perrengues que tem que passar, mas tem uma experiência que para as escolas é fundamental, a inclusão. Fundamental. Nossa, a gente, e assim, para além da relação que o João tem com a gente, que sempre foi muito amorosa da maneira dele, não é? Tem uma coisa do cuidado, eu lembro muito disso no futebol, ele jogando futebol com a gente, que já é por si só uma experiência de inclusão e de cuidado, porque ele é muito mais frágil, né? Óssea, assim, questões ósseas. Então já é um outro futebol, por exemplo, menos viril, menos porrada, só por ter uma pessoa com deficiência. Então, eu lembro desse tipo de experiência, assim, futebol com o João, e alguns falavam, porra, aí tem que tomar cuidado, porque ele ficava no gol, por exemplo, vai dar um bico. E então, essa experiência do cuidado também vem, acho que um pouco por causa do João, de vamos jogar bola com o João, vamos jogar um pouco mais com cuidado, né? Vamos ter essa pessoa que te lembra do cuidado pro masculino, sobretudo, é muito importante. Tanto é que os homens, o índice é tristíssimo esse dado, né? Minha mãe até me criticou, eu não falei no podcast, no Pai Tá Onde, não fiz um sobre deficiência, tinha que ter feito. Eu falei, pô, Greg, porque tem o dado, é surreal, da paternidade, do abandono parental, é multiplicado por 10 vezes se a criança tem qualquer tipo de deficiência. Porque se o homem já não sabe lidar com o filho, ponto, se o filho tiver qualquer deficiência visível, sobretudo, ele aí mesmo que não sou eu, não registra, some, desaparece, é uma loucura.
A gente tem muita dificuldade de lidar com as características, aquilo que o Solomon... Lembra do Longe da Árvore? Sim, Longe da Árvore. Legal. Ele chama de características horizontais. Eu gosto dessa diferença, né? Vertical é tudo aquilo que veio do pai e da mãe. E horizontal, tudo aquilo que não veio, justamente. Então, pode vir do mundo, mas pode ser orientação sexual, pode ser uma deficiência, pode ser... E tudo que é horizontal, né? Os homens, sobretudo, com essa obsessão natalista, tipo Elon Musk. Sim. Que filho eugenista, né? Porque quer selecionar reproduzir. Os embriões para que eles sejam mais... Ele fala dessa cagada que é a palavra reprodução. Né? Que é a ideia de que você está produzindo mais um de você mesmo. Sim. Ele acha que todo problema original está nesse termo, que diz muito. Você vai se reproduzir. O Elon Musk é um cara que se reproduz, ele não cria. Acho que ele tem 14 supostos filhos, né? Exatamente. Tem Olha isso, que loucura. produção de corpos, né? Não Exatamente. tem... Uma repetição de si mesmo. E aí, quando entra o PCD, ele te obriga a perceber que filho não é reprodução. Né? Ele não é uma reprodução de você. E ele nunca é, mas o PCD deixa isso muito claro. E por isso, o abandono parental masculino, sobretudo, né? O abandono paterno, é gigantesco. E que eles não vão ser tratados diferentes só porque têm idades diferentes, que nem Celeste e Marieta, mas porque são pessoas radicalmente diferentes. E que talvez você nunca faça com uma o que você faz com a outra, porque elas são pessoas diferentes, né? E aí o PCD, ele potencializa isso, leva ao extremo. Mas de fato, você não vai ter relações iguais com nenhum dos filhos, com ninguém, né? Total. Assim como teus pais não têm com você e com suas irmãs, né? Isso é muito legal. Greg, então a vida começa aos 70, segundo a sua avó Ivna? Como é que é? Isso era uma marchinha que ela cantava. Minha avó era apaixonada por marchinha de carnaval. Ela compôs até algumas. E ela repetia isso realmente. A vida, e ela ia aumentando. A vida começa aos 80. Ela com 90 e pouco já. A vida começa aos... Isso era uma marchinha. Vovô não gostava de carnaval. Quando ele saía até passava mal. Um dia eu não sei o que é que aconteceu. Vovô saiu de casa e desapareceu. Só voltou na quarta-feira de madrugada, cantando assim uma batucada. Aí o vovô fica cantando, a vida começa aos 70. Cara, e ela era essa pessoa, assim. Aquele vovô que ia pro carnaval, uma paixão pela vida louca. Pegava pessoas na rua. Uma vez tinha um menino sentado na casa dela jogando xadrez. Eu de criança ver isso. O que é? O Fábio, gente. Vem, quero te contar. Ela foi tentar me assaltar na... Um menino na feira tentou assaltar ela. Tentou levar a bolsa dela. Ela segurou a bolsa. Vem cá, segurou ele pelo braço. Não leva pra polícia. Polícia não. Você vai pra casa. O que você quer comer? Levou pra casa. Ele começou a frequentar a casa dela. Começou a ensinar xadrez pra ele. Que ela era obcecada com xadrez. A grande frustração dela é que eu não sou enxadrista. Porque ela insistiu, assim, muito. Xadrez. Agora ela dava bronca. Eu... Uma obsessão com xadrez, que ela achava que era a coisa mais bonita do mundo. E ela tentou ensinar durante um tempo pra esse menino, Fábio. Também não deu certo o xadrez pra ele. Mas alguma coisa deu, assim, certamente pra ele, porque... Ele não foi pro outro xadrez. Não foi pro outro xadrez, exatamente. Só isso já salvou. Já o salvou, talvez. E ela tinha essa obsessão com salvar pessoas, assim. Ela tinha uma coisa muito, assim, de pegar ou gente da rua, ou o primo, o vizinho. O filho do vizinho vivia na casa dela também. Tinha uma questão, o próprio vizinho, que também era meio doidinho, assim, tava sempre na casa dela. E uma vez ele falou, sua avó me salvou minha vida já. Era muito deprimido e ela tinha aquela pulsão vital gigantesca da pessoa que faz tudo. Ela tocava piano, ela era escultora, ela era escritora, ela era tudo. Ela com 90 e poucos anos. Então vem dos dois lados, né? Essa coisa da arte, da... Sim, do lado do meu pai, todos. Das avós, Do lado do meu pai, ninguém nunca fez outra coisa. Meu avô era escultor, do lado do meu pai realmente é uma coisa meio circense, sabe? Minhas tias, todo mundo é muito das artes e desse tipo, assim, que faz tudo. Uma coisa meio renascentista. Faz tudo ao mesmo tempo. Não se decide muito também. Minha avó, com 90 e poucos anos, o que houve? Ela tava meio triste. Não sei ainda o que eu quero ser. Ela tinha 93 anos, estava numa dúvida profissional de que ela queria ser, assim. Que eu não foquei em nada, eu devia ter escolhido. Eu sou uma escritora que pinta, não sei lá o que. Ela estava nessa crise com 90 e poucos anos. E tem isso, assim, na família do meu pai, tem um compromisso com esse caráter da arte tudo. E você não, você vai seguindo aí com tudo. Você não tá dividido entre escrever... eu não caí tanto nessa... Interpretar... Não. Fazer música... Não, porque eles tinham uma coisa assim, que embora tenha um talento gigantesco,
tem também um descompromisso com o público de modo geral. Minha avó, ela era assumidamente amadora. Não pensava no público, sabe? Ela achava ganhar dinheiro quase com arte uma coisa meio cafona, meio humilhante, ou meio, sei lá, não era o objetivo dela, sabe? Nunca pensou em vender um disco, nada, né? Então, ela gostava de sentar no piano do aeroporto e tocar e todo mundo juntar em volta e ficava, ela toca pra caramba, sabe? Ela gostava dessa performance. E meu pai é um pouco assim também. E eu sempre fui, acho que pequeno, talvez por ter essa angústia, não sei, focado em, não diria ganhar dinheiro, porque vai ser muito dinheirista isso, porque não é também meu foco principal, mas em público, tipo assim, cara, sabe, comédia te obriga a isso também, talvez por você ter escolhido a comédia, né? A comédia você tem que conectar com as pessoas, não existe um comediante, não é, que seja incompreendido e seja bom, Van Gogh dos comediantes, não existe, né? Assim, ele é um cara que você precisa ter público, assim. Então você pegou o cavalinho que a sua mãe fala. Eu peguei o cavalinho, e tinha essa obsessão da minha mãe comigo, Greg, não vai ser como nós, assim. Tá vendo como eles transmitem, né? Como eles transmitem as coisas. E cada filho pega o que quiser também, não tá nada garantido, né? As tuas filhas você vai transmitir o que você acha que tá transmitindo e elas vão fazer alguma coisa com o que você transmite, a avó, a Giovana e todo mundo que tá em volta. E a gente não tem nenhum controle sobre isso, né? A gente só tá... Só tentando botá-las pra dormir toda noite quando é possível. Exatamente. E atravessar, né? Assim, isso que eu acho mais louco da infância aqui. Você acha que... É um paradoxo o tempo todo em... Meu Deus, você não vai passar? E, cara, como é que passou, né? Todo dia. Você... Tipo assim, cara, não vai aprender nunca. A menor tá relutando em tirar a fralda. Vai tirar nunca essa fralda. Ela sabe já quando vai fazer cocô. Ela pede pra botar fralda pra fazer cocô na fralda. Já lemos aqueles livros do ratinho. Não importa. E de repente já foi, né? Aí de repente tirou a fralda. Nossa, que rápido. É. É sempre assim. É uma experiência do tempo muito louca. De olhar pra elas e falar, cadê aquele bebê? Eu olho pras minhas e falo, cadê aquele bebê que me deu tanto trabalho, que saudade, eu queria dar uma ligadinha pra ele, eu queria encontrar, eu queria pegar na bochecha. Enfim. Essa parte é muito louca dos lutos, né? Mas são muitos ganhos também, né, Gregório? Sim. São pessoas com quem você tem conversas, que te falam coisas, que tem uma coisa, tem o luto e tem essa outra pessoa que vai se formando na tua frente, que você vai admirando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez... Acho que é junto, né? Tem. E a gente vai acabando também a nossa conversa aqui. Já? Gregório, que rápido. Bárbaro te ouvir. Que linda rápido. A tua história, a tua família, tudo que você realizou com isso. Obrigada. Obrigado a você, querida. Adorei. Eu adoro esse podcast. Adoro você. Obrigada também. Adoro você. Gregório, agora que terminou, e depois que eu te perguntei um monte de coisa, eu acho justo você me perguntar alguma coisa que você queira. Então agora a gente vai virar o jogo e você pergunta alguma coisa. Não tô garantindo que eu vou responder, mas tudo bem, né? Adorei. Uma dúvida que eu tenho. Em relação à fama. Eu sinto que é muito estranho pra minha filha. Ela hesita entre gostar de ter um pai que as pessoas sabem quem é e também, claro, ficar incomodada. E eu não queria ter essa neurose, sabe, pra ela, no sentido de essa pressão do pai e de todo mundo saber quem é o pai, e ao mesmo tempo as pessoas vêm tirar foto, ela fica meio chateada, que ela fica do lado, assim, olhando, tipo, ai, saco. Ela só descobriu outro dia que eu sou famoso, porque ela achava que eu fazia amizade na rua com todo mundo. Ela falou assim, pai, você é muito, não sei qual foi o termo que ela usou, assim, papai fez vários amigos na rua hoje, tirou foto com eles. E ela agora tá começando a entender. Como é que eu explico isso pra elas, sabe? Bom, a resposta para essa pergunta do Gregório você ouve no próximo episódio, que sai na quinta-feira, depois de amanhã. É um episódio mais curtinho, um bônus, Pergunta a Vera. Nele eu respondo a questão do convidado da semana. A gente se encontra lá. Esse foi o podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise. Na semana que vem, a gente faz mais uma visita às várias casas que compõem uma família. A direção e a produção executiva desse podcast são da Trovão. A produção, roteiro e montagem de som são da Laila Moalen. E a trilha sonora original foi criada pelo Arthur Decloé.